Olá, pessoal! Semana 1, vídeo aula 2, continuamos falando de matrizes. Vamos falar um pouquinho sobre igualdade de matrizes e matriz genérica. Então, falando de igualdade de matrizes. Duas matrizes, A e B, são ditas iguais quando? Então, existem, alguns critérios que definem duas matrizes serem iguais. O primeiro é ser de mesma ordem, então elas são de mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais. Então, lembrando lá, a ordem é o número de linhas e o número de colunas. E os elementos correspondentes são iguais. O que são elementos correspondentes? Que estão na mesma posição. Então, a gente precisa desses dois critérios para definir duas matrizes iguais. Então, eu tenho essa matriz A, ela é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, eu quero criar uma matriz B que seja igual à matriz A. Esse é um exemplo extremamente simples, mas só para vocês entenderem os dois critérios. Então, para a matriz A ser igual à matriz B, quem tem que ser a matriz B? Qual é o meu primeiro critério? Ela tem que ser de mesma ordem. Então, se a matriz A é 3 por 3, a matriz B também vai ser 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Mas quem são os elementos dessa matriz B? Entra agora o segundo critério, que os elementos correspondentes devem ser iguais. Então, quem está nessa primeira posição tem que estar na primeira posição, na segunda, terceira, e assim por diante. Então, ordem igual, número de linhas e número de colunas, e depois os elementos correspondentes devem ser iguais. Tem que estar na mesma posição. Tudo bem? Agora, um exemplo um pouquinho mais complexo. Diz assim: dadas as matrizes A e B, determine os valores de x, y e z para que A seja igual à matriz B. Então, essa é a matriz A, essa é a matriz B e eu preciso determinar o valor de x, y e z. Primeiro passo, essa é uma matriz 3 por 3. A matriz B também é 3 linhas e 3 colunas. Então, o primeiro critério verificado. Agora, a gente vai para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Onde os elementos correspondentes devem ser iguais. Então, aqui, onde está o x? Tá? Nessa posição, x mais 8. Quem está na mesma posição na matriz de cima? O 3. Então, o que vai ter que acontecer aqui? O 3 tem que ser igual, porque a gente está falando de igualdade, igual a quem está na mesma posição, x mais 8. Tudo bem? Resolvendo essa equação, o 8 que está positivo passa a negativo. 3 menos 8, x é igual a menos 5. Então, o primeiro passo, ok. Se eu substituir o x por menos 5 nessa situação, vai ficar menos 5 mais 8, vou ficar com 3 positivo, que é exatamente o elemento correspondente na matriz A. Depois, a minha incógnita y está nessa posição, abaixo do 2 e acima do menos 8. Quem é o seu correspondente? O 0. Então, eu preciso que o 0 seja igual a 2y mais 4. O 4 que está positivo passa a negativo, 0 menos 4 vai ficar menos 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 4 divididos por 2 fica menos 2. Já encontrei o valor de y. E o último é a incógnita z. Quem é o correspondente? O menos 2. Então, menos 2 tem que ser igual a menos z mais 1. Então, eu troco o z para o lado esquerdo para ficar positivo. O 1 permanece e o 2 que está negativo, troca de lado, fica positivo. E 1 mais 2, z igual a 3. Então, esse é um exemplo em que a gente trabalha um pouquinho da igualdade de matrizes, verificando se tem mesma ordem e se os elementos correspondentes são iguais. Tudo bem? O próximo assunto é a matriz genérica.
Então, aqui, não se assustem com toda essa imensidão dessa matriz aqui, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês? Então, isso aqui seria uma matriz qualquer, uma matriz genérica. Pode ser de qualquer ordem, qualquer tamanho. O que é importante para a gente? Esses dois pontos, A e J e A e MN. O que é esse A e J e MN? Então, eu trouxe aqui, ó, A e J. O I representa o número da linha e o J representa o número da coluna. Então, quando eu quiser saber a posição de um elemento, eu vou falar, por exemplo, A32. Onde está o A32? Está aqui. O que significa o 32? Significa terceira linha, segunda coluna. Então, 1, 2, 3 linhas, está aqui. 1, 2, segunda coluna. Vejam, eu não falo A32, porque não é 32. O 3 representa a linha e o 2 representa a coluna. Então, por isso que eu falo A32. Terceira linha, segunda coluna. Sempre nessa ordem, assim como a gente falou. Primeiro sempre é o número da linha e depois é o número da coluna. Então, quando vier escrito para vocês A e J, significa que é um elemento daquela matriz. É um elemento da matriz que está na posição na linha I e na coluna J. Tudo bem? E a forma da gente representar genericamente essa matriz seria colocar a matriz A é igual ao elemento A e J, linha I, coluna J, onde ele tem a ordem M por N. Esse número aqui de baixo é sempre a ordem da matriz. Vejam que o MN fica aqui no final, porque representa justamente a última linha e a última coluna. Tudo bem? Exemplos. Escreva a matriz A e J, 2 por 3, na qual A e J é igual a I mais 2J. Então, aqui eu tenho uma matriz genérica. Ele me deu que a matriz A é 2 por 3 e que os elementos dessa matriz A são definidos por essa situação aqui, I mais 2J, ok? Então, a primeira informação que ele deu para a gente. Precisamos encontrar quem é a matriz A. Mas o que ele deu para a gente? Primeiro, ela é uma matriz de ordem 2 por 3. O que significa isso? Primeiro o número da linha, depois o número da coluna. Então, são 2 linhas por 3 colunas. Mas quem são os elementos dessa matriz? São representados dessa forma. Esse primeiro elemento, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Todos estão na primeira linha, então o primeiro número é 1. Segunda linha, todos estão na linha 2, então todos têm o primeiro número 2. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Tudo bem? Só que agora eu preciso achar quem são esses elementos. Então, o que a gente vai fazer? Começamos pelo elemento A11. Então, ele tem o I igual a 1, que é o primeiro número, e o J igual a 1, que é o segundo número. É o número que está na posição linha 1, coluna 1. Eu vou substituir agora nessa expressão que ele deu para a gente. A e J igual a I mais 2J. Então, o I eu vou trocar por 1 e o J eu também vou trocar por 1. Nessa situação, primeiro faz a multiplicação, então repete 1 mais 2 vezes 1, 2. E 1 mais 2, 3. Então, ao invés de eu escrever A1, 1, eu já vou trocar por 3. Eu já tenho esse primeiro elemento da matriz. Próximo passo, A1, 2. Então, o I é 1, o J é 2. Linha 1, coluna 2. Vou substituir na mesma expressão, I mais 2J. Então, o I troca por 1, o J troca por 2. Resolve primeiro a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, o elemento da posição 1, 2, linha 1, coluna 2, é igual a 5. Tudo bem? Vamos fazer para todos os elementos. Então, o elemento A13,
linha 1, coluna 3, substituindo o I é igual a 1, o J igual a 3. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, o elemento 1, 3, eu vou trocar por 7. Tudo bem? O próximo, o elemento A, 2, 1. Então, agora eu estou já na linha 2, coluna 1. Trocando agora o I por 2, tá lá, e o J por 1. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, eu troco o elemento A, 2, 1 por 4. E o próximo, A, 2, 2, segunda linha, segunda coluna, troco o I por 2, troco o J por 2. 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6. Então, eu troco o elemento A, 2, 2, que está na segunda linha, segunda coluna, por 6. E o último, A, 2, 3, linha 2, coluna 3, troco o I por 2, o J por 3, 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8. Então, o último elemento é o 8. Então, por fim, quem é a nossa matriz A? Essa matriz de ordem 2 por 3, onde a gente obteve os seus elementos através dessa expressão. Beleza, pessoal? Já voltamos com mais um exemplo. Um abraço e até mais.